Thiago, vamos de uma moda bonita? Bonita, apaixonada. Vamos no modão então do trio Parada Dura? Trio Parada Dura. É, diferenciada. Segura com a gente assim, Puxa vem pra lá. nós aí, vai lá. Seus braços, queria sentir seu carinho, pra aliviar a dor que eu passo. Queria te dar um beijinho e depois um forte abraço. Coração sofre bastante, saudade no peito cresce. Se você tem outro amor, seja franco e me esclarece. Pai sempre está pertinho e é por isso que eu digo: papai aconselha o filho pra lhe tirar do perigo. Papai é eternamente um espelho como gente, além de pai é amigo. Assim seus conselhos eu sigo e suas lições eu aprendo. Papai sempre fez por mim e continua fazendo. Me deu carinho sobrando, que se eu viver lhe pagando, então morro lhe devendo. Oi, minha amiga senhorita. olha, aê. Eu nunca pude lhe dizer. Oi, café. Vai engolir mais 4 cheios para baixo. Poxa, minha mãe me perguntou Cadê os backs? de onde venho, nem pra onde vou. Quem tem o nome de Renaldo? O nome de Renaldo, quem tem? De onde venho, O nome de Renaldo, quem tem? vamos mandar não importa, tudo já passou. Oi. O que importa é saber. Rapaz, foi a ideia de desligar o som. Bota aí, Edu Claudinho. Que humilha. Aqui, Wanda, senta aqui. Já liguei pra Renaldo 4 vezes. Tudo que tem é quase nada. Chama na Mas bola. temos só como amigo. Ô, Rob, vem cá, Rob. Pago que sei, vem morar comigo. Numa gaiola. Aê, muito bem. Estando aí, compadre Zé João, velho, tá vendo a gente aí? Chegou o Landualdo, daqui a pouquinho vou me papocar pra Guabeira, viu, Landualdo? Fica aí, não esqueça de ficar aí até mais um pouquinho. A gente vai lá mostrar as lapinhas de Guabeira, viu? E também a situação lá da região da fazenda do velho José de Cornovo. A gente fizemos uma matéria lá, velho, com relação à estiagem, viu, Landualdo? Fica aí, deu o prazer de ficar aí mais a gente. Deixe de conversa repisada e fique mais a gente aí, viu, Landualdo? Muito bem, compadre José Albino de São Paulo vendo a gente aí. Obrigado pela audiência aí, compadre Zé Albino, velho. Eu agradeço aos amigos que têm sempre nos acompanhado aqui, né? Segurado a nossa peteca aqui, compadre Joselito Cardoso, mano Cardozinho da Bahia, Zé João aí no Teofilândia, né, Zé João? Obrigado. A gente atrasou um pouquinho aqui, mas são 6 horas e 15 minutos. É assim mesmo, a vida tem esses atropelos danados, né, compadre? Mas faz parte do ecossistema da vida, né?
Falta bem pouquinho pra daqui a pouco. A vida é desse jeito, né, Landualdo? A vida é assim. Você tá mentindo que eu sei. É. Você tá mentindo. Não tô mentindo não, filho. Você tá Cuscomeu, né, Landualdo, velho? Muito bem, Zé João. Obrigado pela audiência aí, Zé João. A vida é assim mesmo, né, compadre? Passa o ano todinho infernizando a vida do povo, levantando falso, aí no final do ano vem desejando paz e amor. Sim. Toma aqui, ó, esse óleo de peroba pra tu passar nessa tua cara de pau. Ai, pra lá com tuas falsidades. É isso mesmo, Mário. Falsidade, mentira no mundo é o pau que tem, né? Isso é a maior verdade do mundo. Falsidade, mentira, é o que mais tem na face da terra. Ninguém vai nessa, não. Que ninguém conhece o coração de ninguém. Essa menina tá certinha aí, né? Essa menina é lá do Nordeste, é aprumada velha. Passa o ano todinho infernizando a vida do povo, levantando falso, aí no final do ano vem desejando paz e amor. Toma aqui, ó, esse óleo de peroba pra tu passar nessa tua cara de pau. Ai, pra lá com tuas falsidades. Quanto tempo de sonho perdido, quanto tempo esquecido, é melhor nem lembrar. Eu pensei que entendia de tudo, que sabia de tudo, mas vivia no ar. Mas agora eu sei o que aconteceu. Quem sabe menos das coisas sabe muito mais que eu. Mas agora eu sei o que aconteceu. Quem sabe menos das coisas sabe muito mais que eu. Domingão. Com a viola no peito, eu não tenho desengano. Alegra toda a plateia, sempre foi meu grande plano. Minha sina de violeiro não me deixa ser leviano. Tô colocando na praça um pagode soberano. Só faz bem para o ser humano, harmonia cristalina, afinada igual piano. Eu nunca liguei pra luxo, meu destino é de cigano. Tô colocando na praça um pagode soberano. Ô, comadre Neusita, boa noite aí. Tá chegando por cá, né, comadre Neusita? Daqui a pouquinho, comadre Neusita. A gente estamos indo lá pra Guabeira, viu, comadre Neusita? Hoje é lá na Guabeira, lá na terra de comadre Neusita, compadre Alberto, a minha terra também, viu, comadre Neusita? A gente vai papocar pra lá, mostrar as lapinhas lá da Goiabeira. A matéria hoje é boa lá. É umas 4 ou 5 lapinhas que a gente visitou lá. Tá acabando, né, comadre Neusita? Comadre Neusita tá vendo a gente aí e obrigado pela audiência, né? Obrigado pela audiência. Daqui a pouquinho a gente papoca pra lá. Regiane, essa é uma das músicas mais bonitas do sertanejo. Eu gosto. Ei, Ginigênio, essa machuca, hein? Mas eu bebo, hein, escutando isso. Não é bebendo que você vai esquecer de mim. Não é fugindo que o nosso amor vai chegar ao fim. Pode beber, pode fugir para onde quiser, que mesmo assim lembrará de mim aonde estiver. Foi a mentira e o ciúme que sem compaixão quiseram ferir e magoar o seu coração. Amar não é crime, beber não redime a sua paixão.
todas as taças que você beber. Segura, Goiás. Geral. Quanto mais distante estiver, mais vontade terás de me ver. Quanto tempo de sonho perdido, quanto tempo esquecido, é melhor nem lembrar. Eu pensei que entendia de tudo, que sabia de tudo, mas vivia no ar. Mas agora eu sei o que aconteceu. Quem sabe menos das coisas sabe muito mais que eu. Mas agora eu sei o que aconteceu. Quem sabe menos das coisas sabe. Comadre Del tá vendo a gente aí, né, Comadre Del? Comadre Del, a irmã do Patadal tá vendo a gente também. Aí, revendo aí as luzinhas pra matar a saudade. A vida Eu é pensei que entendia de tudo, que sabia de tudo, mas vivia no ar. Uma pobre coitada dessa aí já lutou muito na vida. Mas agora eu sei o que aconteceu. Quem sabe menos das coisas sabe muito. Pois é, meus amigos do Coité Cultura, compadre Albérico Mateus, vamos lá papocar pra Goiabeira, vamos pra Goiabeira, a gente mostrar as lapinhas, né, compadre Albérico? As lapinhas de Goiabeira. O compadre Albérico foi quem meteu com as línguas no dente, compadrinho. Aqui na Goiabeira tem um bocado, venha ver. Aí os capulinhos pra lá, tive lá na casa de compadre Madalena, quase lá, umas 4 ou 5 e não resistou. E já tá aí lançado no YouTube. Não apaga mais nunca, né, comadre Del? Nunca mais apaga aí. Só tô esperando aqui com o Compadre Tereza chegar. Com o Padre Theo aí, com todo mundo mandar um joinha lá, que tá todo mundo ligado pra ver a matéria. Segura, Goiás. Foi a mentira e o ciúme que sem compaixão quiseram ferir e magoar o seu coração. Amar não é crime, beber não redime a sua paixão. Ouça o que eu lhe digo, fique aqui comigo e não beba mais não. Quanto mais distante estiver, mais vontade terá de viver. Sentir a meus lábios beijando os teus em todas as taças que você beber. Ei, mundo réis, sem porteira, né, comadre Neuda? Tá aguardando, comadre Neuda tá aguardando. Vou papocar, não vou esperar mais não, porque tem outra matéria, né? Já são exatamente 6 horas e 35 minutos, é? Hora certa. Falta bem pouquinho pra daqui a pouco. São 6 horas e 25 minutos. Mandar um alô aqui rapidinho aqui para o compadre Pedinho, mototaxista da Cachorrinha, Josia, Carlinhos aí do Carimbó, Baixinho aí Carlinho do João do Açude, da Pedra Branca, Val da Égua, Rei, Nenê Ribeiro e do Bastião de Retiro, Holândia. Todo mundo vendo a gente aí de uma vez só, né, Pedinho velho? Pedinho velho aí do mototaxista, tá vendo a gente aí? Compadre Acácio, velho, tá vendo a gente aí, Acácio Guardiano. Boa noite aí, né, compadre? Tô chegando por cá. Manda aí um alô pra Estelita, Emília, Kaique, né? E Cristóvão.
Cristóvão, velho, passou pela ponta direita, mudou pra Claíque, prisão de vento, é vento, meu jeito, de lá pra cá. Tá dado o recado, né, Videu? Tá dado o recado. Eu gosto de mandar o recado direitinho assim. Você tá mentindo que eu sei. Não, comadre, tô mentindo não. Você tá mentindo. Eu tô falando as verdades, Você tá mentindo. Bora adiantar o lado aqui, tô esperando você chegar aqui com o Mário Madalena e com o Patel, dar um joinha que já chegou. Estão lá doidos pra ver a lapinha dele aí, a lapinha, né? Bora adiantar, filho. Quanto tempo de sonho perdido, quanto tempo esquecido, é melhor nem lembrar. Ô, gente, um pobrezinho desse, um velhinho desse, de coca, com cuscuzinho. Aí tem um peixe, né, compadre Roberto? Um peixezinho aí. Não tem valor de nada um coitadinho desse aí, nem pra ninguém, né? Não tem valor pra ninguém. Aí, você secou os ossos das carnes e lutando na vida pra criar frio, pra ser bom pra todo mundo e no fim, coitadinho, foi ruim pra ele mesmo. Tá aí de coquinha, comendo cuscuzinho, sentado em cima do moinho que Deus deu a ele, né? Né, compadre Elaine Carneiro, chegou por cá, boa noite, obrigado pela audiência. Tá aí, compadre Roberto, que o bichinho sentado em cima do moinho aí, ó, os dedinhos pendurados. Eu tenho pena de uma pessoa numa idade dessa, né, tá assim, estimulado da vida, né, compadre? Ei, nem lembrar. Eu pensei que entendia de tudo. Pai sempre está pertinho e é por isso que eu digo. Que valor tem um coitado desse aí, compadre Pedrinho? Que valor tem um coitadinho desse? Envelheceu aí na vida, trabalhando para dizer que era bom, para cuidar de tudo direitinho, tá aí. Só o pito, coitado, só o pitozinho. Papai aconselha o filho pra lhe tirar do perigo. Toma um pituco, papai. Papai é eternamente um espelho como gente, além de pai é amigo. Ei, só tá o pito, assim seus conselhos eu sigo e suas lições eu aprendo. Papai sempre fez por mim e continua fazendo. Me deu carinho sobrando, que se eu viver lhe pagando, então morro lhe devendo. O povo, às vezes as pessoas, viu que o pai Pedrinho, a vida é assim mesmo, né, Madeleine? Mas o povo tem uma mania eu vejo por o geral das pessoas só valorizar as mães, né? Nada contra as mães. As mães tem uma luta danada da hora que ela sabe que está grávida com o filho, acabou o sossego pro resto da vida, né? Mas não brinque não que um pai como a gota serena, como diz assim o ditado, para criar uma família e morre sozinho assim, ó. Você acaba só, isolado no canto, sem amor, sem carinho. Todo mundo toma raiva de uma pessoa de velha, de idade, um pobrezinho pobre, pior. Quando ela envelhece que é rico, ainda os filhos dão um cheirinho aqui, um negócio, papai, meu ouro, minha fantasia, minha riqueza. Mas se for pobre, da marca da gente, tipo esse coitadinho aí, tem valor de nada, né? Tem valor nenhum, acabou a vida para dizer que era a radiola e ficou assim mesmo, né, compadre? Mas deixa para lá, a vida é assim, quem é que vai dar jeito? Bora papocar? Bora papocar para Goiabeira, agora não tem mais jeito, né? É triste, compadre Nilson, mas é assim mesmo, né? É desse jeito aí, a gente não tem para onde correr, a vida é ilusão. As pessoas não podem pegar a vida e ficar também se achando que é o Coca-Cola. Tem que tomar cuidado com a vida, gostar um pouco de si também, né? As pessoas têm que gostar um pouco de si, as mulheres, os homens, e ter o amor próprio a si próprio. Porque às vezes as pessoas diminuem sua vida para caber dentro do espaço da vida do outro. E aí passa no coscobeu e aí passa embaixo, né, compadre? Passa embaixo. Você tá mentindo. Mentindo no aço, mentindo no aço. Você tá mentindo. É assim mesmo, né? Tem que ter cuidado. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? É assim, comadre, é desse jeito mesmo. Bora! Ou de casa ou de fora, ou de casa ou de fora, Maria vai ver quem é, Maria vai ver quem é. Somos cantador de reis, somos cantador. Pois é, rapaz. Pois é, aí a gente viemos aqui mostrar as lapinhas, que já é um assunto raro. E a gente conseguiu aqui pegar aqui as lapinhas de Rita, de Madalena. E também a lapinha aqui de Tereza, né?
E a gente agora vamos registrar e botar para vocês aí assistirem. E vai ficar aí, né, no nosso canal. Enquanto o mundo for mundo, existir internet, esse material vai estar aí para as pessoas assistirem à vontade, beleza? Nós concluímos aqui as filmagens e vamos só mostrar para o pessoal que é uma coisa rara, né? É uma cultura que está morrendo, né? Está acabando. Os jovens hoje não faz mais, as jovens não é uma cultura bem diferente, os meninos hoje é outro mundo, outro patamar, correto? Então é isso aí, a gente registrando aí, vai ficar a lembrança para lá no futuro não muito distante, dizer assim, ó rapaz, aquela lapinha que a gente fazia assim, assado, e hoje não se faz mais, porque o mundo do jovem hoje é o quê? O mundo do jovem hoje é a faculdade para poder viver melhor. E aí a faculdade ocupa muito tempo, não tem outra coisa a fazer na vida, a não ser isso. Beleza, Coité Cultura? Tô aqui embaixo de um framboã. Que eu vejo aqui ele. Um framboã, foi plantado por mim, Ivete e Gilvan. A gente plantamos isso aqui nos anos 90, os anos 90, 96, a gente tá aqui, fizemos aqui essas árvores aqui que está aqui hoje adulta, foi a gente que plantamos aqui. Beleza? Vamos concluir o bate-papo aqui. É isso aí. Pois é, meus amigos. Eu vou lá agora bater o papo com Madalena, entrar aqui na sua residência. Eu estou aqui em Guabeira, né? Aqui a tradição ainda mantém. Muitos amigos aqui ainda mantém essa tradição das lapinhas de Natal, né? Eu vou mostrar para vocês, registrar, porque é um momento que vai passar o Natal e para o ano possa ser que a gente não tenha mais essas pessoas que fazem isso, correto? Pronto, a casa de Madalena está logo aqui, esse pezinho de framboão roxo aí, é framboão, meu Deus? Como é o nome dessa flor aí? Flor de maracujá, alô Bahia, flor de maracujá, Coité, Bahia. Muito bem. E vou também na casa de outra amiga aqui, sou irmã, minha amiga Rita, né? Que também nós já conversou com ela. Vamos mostrar, ver se nós conseguimos mostrar as três de uma vez só, registrar. Porque, como a gente falou, né? Hoje a gente tem essa matéria para mostrar, mas para o ano que ela é simbolizada ao Natal. Quem conviveu isso sabe, né? O menino Jesus, que é no Natal. Depois do Natal, do Reis, eles desmancham só no próximo ano. E aí a gente não sabe se no próximo ano a gente vai ter, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui que onde está esse prédiozinho aqui, hoje é de um neto, né? Da mãe de Madalena que morava aqui, né? Hoje é do neto dela aí. Aqui também tinha a Lapinha, tinha um comérciozinho dela, né? E seu Olimpo, que é o pai de Madalena, que mora mais aqui um pouquinho do lado. É onde a gente vai lá filmar a lapinha dela. Beleza? Goiabeira sempre mantém essa cultura. Eu vou lá na casa de comadre Rita e comadre Mirene, ver se a gente consegue mostrar para vocês. É importante, né? Isso vai ficar arquivado dentro dos arquivos aí, do Coité Cultura, vai ficar no YouTube. E aí vai ficar registrado, né? Vai ficar registrado pro resto da vida. Enquanto existir internet no mundo, aí vai ter esse registro para poder as pessoas ver o que é isso aí, porque é coisas que vai acabar, né? Vai ir para o passado. Vai ficar. Hoje as pessoas jovens não vão fazer mais lapinha. Esse pessoal que está vindo aí não vão fazer mais. Eu vou mostrar só um pouquinho aqui, que Goiabeira tá bem organizadazinha, bem, né, cheia de árvore. Madalena, bom dia, obrigado Bom dia. Você me responder aqui. Me diga aí a satisfação de você continuar fazendo essas lapinhas, uma coisa que está acabando, Madalena. Ave Maria, para mim eu imagino chegar um dia e dizer não tem mais lapinha, porque eu faço o possível. Eu subia o morro, eu ia com os meninos, as mulheres, pegar aqueles garranchos, aquelas coisas, como eu estou com o joelho doente, aí eu não estou indo mais. Compro a samambaia que a Helena traz do enxu, e os outros caras, outras coisas, meus filhos arrumam por aí atrás. Esse material, os cavalinhos de barro, essas coisas, tudo você guarda de um ano para outro, né? Com certeza, tem coisa aí que tem mais de 20 anos, porque ainda ontem eu ganhei que Tereza me deu, da Venaí. Tá vendo? Tia Naí, olha, rapaz. Tia Naí quando ela fazia lapinha.
Eu ainda me Quantos lembro. anos que ela morreu? Mais de 30 anos que ela morreu. Tem mais de 30 anos. Esses te deram a tu e tu aproveitou pra tua. Botei na minha lapinha, tá ali. Que foi de Tianaí Que ainda. foi daí. Tem uns 30, mais ou menos 30 anos. Eu vou, Ave Maria, eu vou guardar com mais de tudo para nunca acabar. E da sua mãe tem alguma coisa ainda? Não, da minha mãe talvez não tenha mais, Certo. né? Porque ela parou de fazer um tempão. E aí acho que ela dividiu com o povo, nesse tempo eu não fazia, né? E lapinha, desde a véia Frazinha, a véia do Mira, que tudo elas faziam lapinha, que eu já acompanhava lapinha, minhas avós. Tia Dumira é sua avó? Sua avó, a mãe de mamãe. É, sua avó, né? É. E a mãe de papai é Frazinha, Tia Frazinha de aqui. João Carneiro. Bora ver a lapinha aqui, comadre? Agora eu quero que você pode vir pra cá. Eu quero que você vá me dizendo aí pro povo, o pessoal entender. Que esse pessoal novo não sabe o que é aí. O lugarzinho aqui. Aqui Maria Bonita mais Lampião. Lampião, vinha do mato, né? É. Você tá vendo aqui. E tem uns bichinhos por aqui, aqui a igreja. Tem que ter a igrejinha, né? Tem a igreja, os anjinhos, as pessoas, as mulheres rezando. Sim, sim. Né? Ali, que é nessas roças que tem aquelas casas no alto, no morro. Tem as meninas ali. E eu ganhei ontem. Tem uma pessoa, nora dela, da minha Naí, que foi minha madrinha. Ela fazia lapinha. Tem mais de 30 anos que ela faleceu. E ontem eu ganhei esse belíssimo presente. Tem mais de 30 anos que ela faleceu. Que Ela faleceu. já tinha isso aí. Nada, tem uns 35 a 40 anos isso aí. É brincadeira, coisa dessa. Aí essas ferramentas aqui, tudo você sai adquirindo, né, Madalena? As pedras atrás do mato, o povo me dá, eu lá. A samambaia você vai buscar? Samambaia eu compro. Eu não nasci em palácio, nasci em uma roça. Aí os animais vieram, o boi, né, os reivinhos. Visitar, né, Madalena? Vieram tudo visitar. E tá José e Maria. Sim. Só falta o menino porque não tá no tempo ainda. E aqui Tem um tempo de botar, 24. na véspera. Na 24, porque Natal é 25. Então, do dia 24 para o dia 25, 12 horas a gente coloca. Ah, entendi. Tem um dia de botar que é para simbolizar o nascimento. Não, o nascimento de Jesus. Sim, sim. Aí, com 6 dias para frente, tem o Reis, né? Tem o rei. Tem o Ano Novo. Aí, com mais 6 dias, é o rezado. Né? E também, Madalena, até os boas, né, Madalena? A gente canta. Vocês cantam? Todo ano. Todo ano vocês cantam. Dia aqui. 6 de janeiro, a gente começa pela igreja, depois volta para todas as casas que tem lapinha, a gente vai visitar. Canta o Reis, tudo se diverte, pessoas da come e bebe, outros não dá nada, mas não importa. E aí, vamos lá. Goiabeira, Madalena, preserva um bocado de cultura boa ainda, né? Graças Goiabeira? a Deus. Eu percebi, eu vi vocês ali, eu vi vocês naquela festinha que teve aqui na praça um dia desse, dançando, sim, cantando roda, não foi? E ali é o grupo de... Porque as luzes, a luz, É muita coisa, né, Madalena, É para muita manter. coisa aí. Mas é satisfatório, não é isso? Ah, mamãe, é um prazer. Eu tenho pena quando chega o dia de desmanchar. Tu acredita? Tem prazo de desmanchar, Madalena? Não, depois do dia 6. Depois do dia 6, depois de Dia Reis, né? 7 em diante pode desmanchar. Certo. Porque aí tem uma data de início, né? Pois é, meus amigos, essa aqui ó, já é uma lapinha muito diferente daquela que nós pegou lá no Poção. Cada um tem uma criatividade, o sentido é o mesmo, mas a criatividade diferente uma das outras, né? Cada um tem um procedimento diferente. Mas é bonito demais da conta. Madalena, obrigado, viu, Madalena? De nada. O prazer foi todo meu de você elogiar meu trabalho, minha lapinha. Vamos mostrar lá no Coité Cultura e divulgar para o mundo todo, ver que tem muita região que não sabe o que é isso aí. É verdade. Pois é, meus amigos. Aí essa geração não tá mais, não vai quando a geração de Madalena, suas parentes, suas amigas, essa geração dessa idade aí, desistir disso, que chega a hora que as pessoas cansam. Aí o que é que acontece? Vai acabar essas coisas que só é umas coisas que trazia alegria, é até um calendário religioso também, né, Madalena? É verdade. É religioso também. Nesse tempo que se tinha essas coisas, tinha mais respeito à vida, os jovens tinham mais um negócio ligado à família, e hoje a gente percebe que está acabando tudo que é bom para. Pois é, meus amigos, estou aqui com a Coité Cultura mais uma vez. Eu estou aqui na casa da minha amiga Rita, né, mostrando essa lapinha aqui. Essa aqui já tem, é diferenciada das outras. Aqui já tem aí onde o menino Jesus está esperando a data para poder botar ali o bonequinho simbolizando Jesus de Nazaré, onde ele nasceu. E isso é uma tradição, gente, que vai acabar. A gente percebe que vai acabar porque hoje as jovens não fazem isso mais. O mundo já oferece a faculdade para poder trabalhar, então não tem mais essa atividade. Isso a gente percebe que vai acabar. Em um futuro não muito longe vai acabar. E aí a gente tem certeza disso. Eu estou registrando aqui para manter isso.
vivo. Vai ficar lá no YouTube, registrado, enquanto o mundo for mundo, você vai poder registrar isso aqui. Então aqui estou na Goiabeira, já estive lá na casa de Madalena, e aqui estou na casa de Rita, que são irmãs. Que elas fazem essa tradição do tempo da sua mãe também. Que a gente, como criança, na época, brincar, se divertir, as crianças, diga, onde tem isso, onde tem aquilo. Ai, gente, que coisa bonita, né? A gente percebe o trabalho que dá para fazer, essas casinhas feitas artesanais. Cortou um bloco aqui, fez o corte certinho, parecendo que foi uma casa feita mesmo. É isso aí, pessoal. É só pra gente registrar aqui. Goiabeira está sempre saindo na frente, mantendo as culturas dessa família aqui dos Carneiros, que gosta muito de cultura, de manter isso aí. A gente agradece aqui a minha amiga Rita. E eu vou agora fechar o papo ali com a minha amiga Mirena, que também tem, para nós registrar esse momento aí. Meus amigos que assistem o Coité Cultura, estou aqui na casa de minha amiga Tereza, a mãe com Marco Parieto, mais nós. Eu estou aqui, né? Mais uma lapinha bonitinha aqui do nosso povoado de Goiabeira. E vem mantendo essa cultura ainda, né? Essas donas de casa, mas no dia que elas cansar, gente, vai acabar, porque é como elas relatam mesmo. Os jovens não querem mais fazer e aqui vai acabando. Aqui a gente, tempo de criança, a gente se divertia bastante com isso, simbolizava aqui o nascimento do menino Jesus. Ali está o galo, as ovelhazinhas, enfim, todo tipo de animal se fazia de barro ou comprava. O rei está ali esperando a manjedourazinha. E esse bonequinho que simbolizando Jesus só bota no dia, na data, né? Do dia 24 para 25. O dia 24 para 25 é que é botado aqui, para poder simbolizar o nascimento do menino Jesus. Essa igrejinha é feita manual, cada um cuida das suas coisas, faz o que pode fazer. Vi muito esses bonequinhos de barro, Dona Judite fazia, Tia Naí, fabricava para botar aqui, pintava. Porque naquela época nem existia onde comprar também, vamos dizer assim. Era mais feito caseiro mesmo, né? E isso, olha que coisa bonita, pessoal. Então a gente registrando esse momento aqui, que é para poder ficar aí registrado pro resto da vida, né? Da hora que entrar no YouTube vai estar aí essa cultura. É a cultura e ao mesmo tempo, pessoal, é um calendário religioso. A casa de João de Barra. A casa de João de Barra aqui. É todo tipo de coisa que simboliza a roça, né? A gente percebe que na lapinha ela é usada para poder fantasiar, né? Como se fosse um ambiente onde Jesus nasceu, aquela região onde Jesus nasceu. Aí é botado cavalo, patos, os 13 reis magos vêm aqui com presente para dar Jesus, e assim vai. Dá muito trabalho, mas é satisfatório para quem gosta, quem tem a tradição, né? E é como a gente tá dizendo, vamos registrar. E vai ficar aí lá no nosso registro, na nossa página. A hora que quiser assistir vai estar lá. Eu agradeço. Muito bem, né, compadre? Antes tem mais lapinha para vir aí. Deixa eu mandar um alô aqui por mim que chegou presente aqui. Com o Padre Noé Almeida, Ociel Silva chegou por cá. Jário Ferreira Mota tá lá no Goiás vendo a gente aí. Com o Padre Mildinho. Tá bacana. O compadre Mildinho chegou de viagem, já fez o programa hoje. Quarta-feira tá de volta. Noé Almeida, né, compadre Noé? Isso vai dar um velho não cego, não é nada. Jário Ferreira e Delvan Silva. Tava agora caminhando na pista, já tá aqui nas internet. Muito obrigado, compadre Alberto, com Antônio Trindade, com Patuco. Santa Luz tá de vento e popa, né, Patuco? Nosso papo foi bom, né, Patuco? O cava velho lá, o africanozinho tá botando pra torar lá, não tem conversa não, né, Patuco? Jair Pereira, vendo a gente, Jair Ferreira tá aqui, Jair Pereira, Camila de Araújo tá vendo a gente aqui, com o Mário Neuza Santana, Mundinho do Lamba Rocha apareceu, graças a Deus, né, compadre? Tava de férias, Mundinho, tava de férias. Você tá mentindo que eu sei. Tava de férias, tava de férias. Você tá mentindo. Né, Doguinha, velho? Você tá mentindo. Doguinho acabou de ver aí a lapinha da avó dele, né? Com a Tereza aí, com a Doguinha sublimissão, com o Daguinho tá por cá vendo a gente. Bernardo Viva Mar tá mais a gente aqui. Zé Carneiro, com o Pachimba, velho. Ficou bem. O Landualdo tá feliz, né, Landualdo? Que esse povo aí são os teus primos, Madalena, Rita, todo mundo primo do Landualdo, que é dos Carneiros aí que tá vendo a gente. Landualdo Ramos, Zé Carneiro tá por cá. Bernardo Viva Mar tá mais a gente. Com o Padre Pedinho, da Cachorrinha, filho do Cuscabelo, tá vendo a gente aí. Coisa da vida, né, Pedinho? Com o Madre Elaine Carneiro também, obrigado pela audiência.
Guimarães, a Cássio Gordiano, um abraço aí, mandei um abraço para Estelita, né, Mili, Kaique vendo a gente, Gustavo, Cristóvão vendo a gente aí também, muito obrigado, Pedrinho, compadre Nilza Santana, compadre Eliette, irmã de compadre Dadal vendo a gente aí, muito bem, né, muito bem, quem tá mais por cá, ninguém mais não, né, compadre Dadal tem aqui, compadre Nesita, tá mais a gente, né, compadre Nesita também da Goiabeira, compadre José Albino de Jesus Silvio Simpliciano, Zita lá em São Paulo, vendo a gente, Coscobeiro, tá matando a saudade, lá compadre Zé Albino, velho, né, Zé João tá vendo a gente também, e José Carlito Cardoso, lá em Salvador, que é irmão de Cardozinho da Bahia. Vamos embora, compadre Ninho, cadê, compadre Ninho? Os parabéns aí para Jaime Pereira. Você tá fazendo aniversário hoje, pai Jaime? Me fala aí se é. Vou buscar o safoneiro neste instante aqui, viu? Depois dessa matéria aqui a matéria que nós temos aqui das Lapinhas de Goiabeiras, vai papocar lá para a Fazenda Curral Novo, viu, compadre Jaime? Fazenda Curral Novo, lá, Fazenda com o compadre José de Curral Novo, a gente que eu vivi ali. Eu não vou contar não, né? Vocês vão ver a matéria já, né? É verdade, né, compadre Jaime? Então, compadre Jaime, depois que a matéria está terminando aqui, a gente canta os parabéns para você, que você merece, né? Toda a felicidade dessa terra, que você é um caba velho e aprumado, viu? Bora terminar o bate-papo, bora. Isso aqui é com a comadre Tereza. E agora a gente vai na casa de comadre Mirene, para nós fechar aqui as 4 lapinhas de Goiabeira. Obrigado aí, comadre Tereza. Muito bem. Pois é, meus amigos do Coité Cultura, mais uma lapinha aqui na Goiabeira, a lapinha da casa do Padre Nito, comadre Mirene, aqui, mais uma tradição aqui que vem mantendo, né? Comadre Mirene vem mantendo, porque a mãe dela fazia, Dona Judite fazia, inclusive aqui tem um bocado desses reis magos aqui, que tá caminhando aqui, que eu lembro. Esse galo aqui foi Dona Judite que fez. A mãe de Comadre Mirene aqui, ó. Foi a Dona Judite que ela fazia esses bichinhos, ela fazia tudo de madeira. Cansei de ver ela fazendo com a faquinha, um pedaço de burana, aí pra fazer a lapinha dela aí. Só que essa tradição não vai acabar, gente. Não tem pra onde correr. A gente percebe que não tem como ir longe, né? E aqui na Goiabeira eu já fui em 4 casas. 4 com essa agora. E a gente vai, ó, pisca-pisca, acendeu. É a evolução que naquele tempo era uma vela que acendia, hoje tem um pisca-pisca. Pintando aqui na urna de Belém. Oi, sou de fora, oi, de casa, São José também cantou. Eu sei cantar o rei, viu, pessoal? Pois é, meus amigos, esses bus aqui, ele é natural. Esses bus aqui é da região da gente mesmo, né? Hoje é mais difícil achar, porque as caatingas acabou. Muito difícil, que é guardado de um ano para outro. E é isso aí. Eu só estou registrando para vocês aqui para nós inteirar aqui a matéria dessas lapinhas de Natal. Lapinha de Natal. Mais um aqui em Goiabeira. 4 com essa, viu, gente? Também só tem essas 4 mesmo aqui. E aí eu vou ficar no registro. E agradecer aqui com o Padre Nito e a todos vocês aí do Coité Cultura, para manter essa cultura aí. Foi São José, quem mandou foi São José. Cantar reis não é pecado, cantar reis não é pecado. São José também cantou, São José também cantou. São José também cantou. Nesse dia de alegria, depois de muito tempo, São José também chorou. Depois viu seu filho morto, pregado numa cruz por nosso amor. Ou de casa ou de fora, ou de casa ou de fora, Maria vai ver quem é, Maria vai. Ei, Maria, vai ver quem é, Maria. Casa ou de fora, ou de casa ou de Maria. Maria vai ver quem é, Maria vai ver quem é. Pois é, pessoal, aí foi o registro da lapinha, né, que o Padre Eri chegou por cá agora, as lapinhas de Goiabeira, né, aí eu resisti a do Poção lá também, bacana, bonito, fiz esse registro, tá no YouTube, quem quiser assistir, pode botar lá Coité Cultura, no YouTube vocês vão achar a matéria completa, né, a matéria todinha, pra vocês assistirem na íntegra aí pra vocês aí, né, com o Padre Rony Véi, Santos, vem na rede aí, e daqui a pouquinho eu vou papocar lá pra a fazenda, lá da fazenda de seu Zé do Curral Novo, né, que a gente fez uma matéria aí
mostrando uns pontos onde eu vivi uns dias ali, trabalhei muito na minha infância, né? Até meus 20 anos de idade, trabalhei ali naquela fazenda e passando lá, dentro de uma curiosidade, a gente acaba registrando os momentos do nosso semiárido. Daqui a pouquinho, viu, compadre Edson? Eu vou cantar os parabéns ao compadre Rony. Bora cantar os parabéns aqui, todo mundo aí que está assistindo com a conjectura de compadre Jaime Pereira, está fazendo hoje 73 anos, né, compadre? 73 anos, mas está aprumado ainda, né? Você tá mentindo que eu sei. Você não sabe. Você tá mentindo. Você não sabe. Você tá mentindo. 73. Ô desgosto, né, compadre? Deixa pra lá, né, compadre? Meus compadres, eu tô com 97 anos. Aí. Bebo e fumo, só não tô chiqueirando mais. Tá vendo aí, compadre Jaime? Como é negócio, né? Meu filho. Olha o bambu, vai. É mesmo? Deixa pra lá. O programa Qualquer Cultura. Bora adiantar, bora. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? Ô, compadre Naro, bora cantar aí, compadre Naro, os parabéns para o seu conterrâneo, porque compadre Naro é de Teofilândia, compadre Jaime é de Barroca, tá ali dividindo, rapando o bigode um do outro, pode muito bem, um ajudar o outro. Vem, Naro, chama o compadre Pedro aí, para bater aí o pandeiro, para cantar os parabéns para o compadre Jaime. Né, compadre Jaime? Compadre Jaime. Compadre Jaime, pensa um negócio sem futuro é comprar bolo para aniversariante, né, compadre Jaime? Dá todo mundo, ele fica sem nada. Ele vai, senta naquela cadeira foleira, fica se balançando para lá e para cá, e todo mundo comendo, e churrasco comendo no centro, e a música, puf, 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 aquele pilão de pisabufa, como dizia vovô, pilão de puf, 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 aquele puf, 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 e o pobrezinho lá e para um outro, um lado e para outro, e vai pegar um salgadinho, a filha pica lá a mão na mão do velho, tire sua mão daí, você não tá vendo aí, você não tá vendo que você tá com diabetes lá em cima, você quer comer isso aí, papai? E o velhinho vai lá e vem cá, e o pau tá comendo no centro, né, compadre? O pau comendo no centro, e o pobrezinho querendo tomar um refrigerante, mas 90 e tantos anos, é futuro não, né? Daí a pouco vai passando um salgadinho, aí ele, vai pegar um salgado daquele ali, o fio chega, papai! Ô, papai! Eita, homem teimoso do furunco, sua pressão tá lá em cima, papai, você vai comer esse salgado, papai? Torna a empurrar o velho para um canto e o velho fica lá. E um neto sentado do lado, o neto de outro segurando para o pobrezinho não cair nem para um lado nem para outro. E o pau está comendo no centro, né, compadre Jaime? O pau está comendo no centro. Você tá mentindo. O reggae comendo lá, todo mundo bebendo. É 90 anos de papai. E o pau quebrando para lá e para cá. E o velho lá com a boca aberta, né? Da aposentadoria dele mesmo, a aposentadoria dele. E farreando, a farra comendo no centro, e a cerveja, e a Heineken, e o vinho, e o pitu, e o paredão comendo no centro. Quando é mais tarde, o velho vai entortar para um lado, o menino empurra lá. Fica quieto, vovô. E o velho diz, vida amargurada. A gente pode se entortar para soltar um peido, o menino, nem isso o menino deixa. Isso não é vida não, filho. Isso não é vida não, isso é amargura. Você tá mentindo que eu sei. Deixa de fazer vergonha, Furunco. Deixa de fazer vergonha, né? Marquinhos Lima tá por cá vendo a gente aqui, com o padre Roberto. Vendo a gente. Bora adiantar aqui, bora cantar os parabéns, bora. Parabéns pra você nessa data querida. Ô, Candireiro, o pai Jaime precisa de uma cantoria melhor. Data querida. Muitos anos de vida. Seu Pedro. Nossa, me ajuda, eu me esqueci, seu Pedro. Muitos anos de vida. Seu Pedro. Me ajuda, seu Pedro, me esqueci. Vamos de novo, vá. Vamos começar de novo, velho, começar de novo. Ô, seu Pedro, que é isso aí, seu Pedro? Ô, pai Jaime, não prestou não, o menino tá com fuleiragem. Ô, Silvano, velho, cadê Silvano?
Bora, Silvano, você é quem pode fazer a cantoria certinha de que o Padre Jaime aí. O que foi, Sabiá? Passa o ano todinho infernizando a vida do povo, levantando falso, aí no final do ano vem desejando paz e amor. Sim. Toma aqui, ó, esse óleo de peroba pra tu passar nessa tua cara de pau. Ai, pra lá, com tuas falsidades. Ô, comadinha, a gente tá falando de aniversário, não tem nada a ver com a outra não, né? Tu é doido, comadre? Tu tá revoltado com teu namorado, comadre? Que te coisou, te botou... Manda se lascar, vai lá, teu namorado, que tu com esse intuito teu foi namorado, né, compadre Marquinhos? Que ela se aborreceu aí, ó, Benito. Bora, ô, Silvano, canta aí pra compadre Jaime, deu show aí, que o compadre Jaime tá fazendo idade nova hoje, tá lá no calor de Salvador, né, compadre Jaime? Ei, verão, calor danado aí, pensa no lugar, uma fornalha aí, né, compadre? Se o cara vai morar 30 anos em Salvador e ele escapar, ele pode passar dentro dos infernos 3 vezes, 4 vezes, que ele não morre queimado não, né? Bora, Silvano! Hoje é uma data importante. Sei que eu vou sentir recordação. Sei quando eu sair, meus olhos choram de saudade. Chora essa viola em minha mão. Eu canto com essa viola, cantando chula, vou até o fim do mês. Eu canto com essa viola, e essa data se repita muitas vezes. Hoje é o seu aniversário. Tive que puxar por minha mente. Fiz essa chula e tô cantando pra você. Serve pra me lhe dar de presente. Eu canto com essa viola, cantando chula pra satisfazer meu povo. Eu peço a Nossa Senhora que para o ano nós esteja aqui de novo. Hoje deve estar muito contente, cheia de amor e muita paz. Peço que você seja feliz, não como eu, que onde eu fiz aniversário sem meus pais. Eu canto com essa viola, cantando chula, muita gente me quer bem. Eu canto com essa viola, com muita honra aceite os nossos parabéns. Parabéns pra você nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Ei, compadre Jaime, tá vendo aí, compadre Jaime? Compadre Ciel Silva, velho, tá vendo a gente aí, né, compadre Ciel? Obrigado aí. Felicidade, compadre Jaime, felicidade aí, Deus abençoe, né, compadre Neuza? Obrigado aí pela audiência. Compadre Theo, alô, compadre Theo de compadre Tereza. Olha, compadre Theo, a matéria a gente já passou aqui na estante. A gente vai papocar, compadre Theo, lá
lá pro Curral Novo, viu, Patel? Mas daqui a pouquinho, Patel, eu vou mandar o link para você assistir aí, só a íntegra, só na íntegra, para você assistir não quiser assistir o programa todo, se você puxar aí, você vai ver, né? Eu lhe mandei o link, mas se você quiser, eu vou daqui a pouquinho eu lhe mando só o link da matéria aí, das lapinhas, viu, Patel? Não sabe por que não, porque agora eu estou ao vivo, não dá para eu fazer isso, mas eu vou adiantar o lado aqui, para a gente papocar. Já são exatamente 7 horas, 19 horas em Brasília, 19 horas em Brasília, em todo o Brasil, só não na Amazônia. Na Amazônia não é 19 não, vendo? Na Amazônia já é 9 horas da noite. 19 o quê? Lá ainda é 4 horas da tarde, é 3 horas de fuso horário, né? Lá ainda é 5 horas, 3 horas, 4 horas, eu não sei nem que hora é lá. Eu não moro lá nesse Coscomeu, eu não moro lá, é por isso que eu não sei o horário de lá. Mas aqui em Brasília já é 17 horas, né? O ministro das Comunicações avisa que o sol está quente. É assim em Brasília, vai aumentando as coisas, né? Toda hora Brasília aumenta os horários aí. Bora ver? Vamos adiantar, pessoal. Valeu. Vamos adiantar aqui as coisas. Papai sempre está pertinho e é por isso que eu digo: papai aconselha o filho pra lhe tirar do perigo. Papai é eternamente um espelho como gente, além de pai é amigo. Assim seus conselhos eu sigo e suas lições eu aprendo. Quanto tempo de sonho perdido, quanto tempo esquecido, é melhor nem lembrar. Eu pensei que entendia de tudo, que sabia de tudo, mas vivia no ar. Mas agora eu sei o que aconteceu. Aconteceu que o tempo passou, né, compadre Alciel Silva, compadre Alberto, o tempo passa e vai botando suas coisas nos mesmos lugares de onde veio, né? A gente tem um filósofo que sempre fala que a gente vai aprimorando a vida tem as fases. Cada década é uma fase que o ser humano passa, de 0 a 10 anos, é uma perspectiva de vida, depende dos pais, muito dos pais, até os 10 anos de idade. E o corpo do ser humano vai se desenvolvendo células para se adequar naquela idade, né? Dos 10 a 20 anos é um tempo de fúria do corpo, querendo se emancipar, já acha que já tem cabelo no sovaco, aí já sai no cabelinho aqui no bigode, aí já começa a engrossar a voz, achando que é o check-check, né? Aí começa a mudar, aí o corpo acaba, né? O sistema imunológico do corpo vai adquirindo células para modificância dos 10 a 20 anos de idade. O cara vai sair no pelo no corpo todinho, vai cair no cabelinho dos olhos, aquele cabelinho velho que tinha ali na testa cai, e vai aparecendo um cabelo mais grosseiro, ele vai ficando importante, achando que é Michael Jackson, né? Mas Evanildo e Cassiano, tá vendo a gente lá na Imburana, na Orolândia, né? Mas Evanildo tá lá vendo a gente lá, tem lembrança com o Padre Carlos, velho. Com o Padre Ninho, filho do Coscomeio, com o Padre Carlos, velho. A gente sentar assim um pouquinho de noite, mas com o Padre Tuca aí, com o Padre Tudo aí no Tanque Novo, né, compadre? Aí batia a pilera a boca da noite, quase amanhecia o dia, tomando café e mentindo, né, compadre? Mentindo que só os furuncos aí, com o Padre Carlos, né, compadre? Lembrança com o Padre Carlos aí, viu, compadre Avenida? Aí tá lá em Orolândia vendo a gente agradece do coração aí pela audiência. Diga com o Padre Carlos que aqui tá seco virado o veneno aqui, seco demais da conta, e a gente agradece aí pela audiência. Bora continuar. Então, quando você sai dos 20 anos, você faz dos 20 anos aos 40, é uma fase de amadurecimento. Aí começa a vir as outras carretas da vida. Dos 40 por dentro agora não tem mais sossego, né? O cara amadurece, não come certos regras mais, conselho de ninguém muda mais a cabeça do sujeito, nem de mulher nem de homem, cada um faz aquilo que aprendeu com a vida, aí vai desmantelando, vai ficando velho e vai ficando nessa vida que está vivendo. Sabe menos das coisas, sabe muito mais que eu, mas agora eu sei o que aconteceu. Pois é, sei que tudo eu sei, de nada eu saberei, né, compadre? Bora adiantar aqui o papo, bora descambar lá pra fazenda,
a Fazenda Curral Novo, né? Onde eu trabalhei ali um pouco, um bom tempo da minha fase, da minha vida. Passei lá, quando eu vi aquilo lá desmantelado, aquela tristeza, eu acabei resistindo um pouco também. Eu gosto muito, eu não era nem para ser cantor. Eu era para estar trabalhando aí nessas reportagens do ecossistema, né? Essa coisa eu gosto muito de geografia. Se eu tivesse tido uma faculdade, eu estava na geografia estudando essas coisas. Eu gosto muito dessa coisa do campo, da natureza, né? Inclusive, a gente tem aqui, dentro dessa matéria, tem aqui umas experiências de um homem de 80 anos sobre a chuva, o cupinho, sobre o bicudo, né? É um vídeo que ele fez e garantindo como é que faz para as experiências da natureza. Assim como tem um homem que estudou para aprender a falar na meteorologista, tem os idosos, aquelas pessoas que viveu na roça o tempo todo, que aprendeu com a natureza, indicando se o tempo era seco, se a chuva estava perto, através dos animais, dos insetos, né, dos pássaros, enfim, das plantas, né, espinho, flor, buraco, tudo isso são sinais que a natureza mostrava para aquelas pessoas, e aquelas pessoas provavelmente não erravam, né, compadre Vanito? Bora lá, vamos descambar lá, bora. Meu patrão, eu vou embora da seca, Deus me defenda. Talvez na sua fazenda eu não apareça mais. Sem pai, sem mãe, nem parente, sem cobertor e sem rede, pra não ver de fome e sede morrerem seus animais. Patrão, eu não posso mais tomar conta do seu gado, está pouco meu ordenado, minha esperança morreu. Peço perdão ao Senhor, desculpa a sua senhora, que amanhã vou embora, ver se no sertão choveu. Meu povo já se esqueceu, não sabe se estou vivo, e eu aqui sendo um cativo, trabalhando para o Senhor. Pois é, meus amigos do Coité Cultura, eu passando aqui nessa estrada, nesse caminho, vindo aí da reportagem das Lapinhas, e não me aguentei e estou resistindo esse momento aqui, né? Essa fazenda aqui do Vezé de Curral Novo, muito conhecido de meu avô, era compadre, era amigos de luta, né? Aqui, essa fazenda aqui é do tio de Vevé, de compadre Vevé, tio de Jorge, que aqui tem umas 4 ou 5 fazendas, tudo dos irmãos, né? E aqui é a fazenda de seu Zé de Curral Novo, que ficou aí para os herdeiros, né? Ficou aí para a Guina, ficou aí para os filhos. E aí eu vendo aqui, se eu dar um zoomzinho aqui, eu não vou entrar aí, né? Eu já sentei um bocado de vezes ali, vai seu Zé. Inclusive eu tô aqui na cancela, não vou entrar, né, gente? Não tenho permissão. Se um dos meninos tivesse aqui, eles poderiam até liberar para mim entrar aí. Então, eu já sentei muito ali naquele varandado, porque eu muitas vezes eu prestava serviço para seu Zé, plantava de máquina, né? Plantava feijão, milho, e ele contratava o trabalho, eu vinha fazer aqui, ó, nesse lado aqui, beleza? Deixa eu mostrar aqui. Aqui era a roça de plantação dele, plantava mandioca e o inverno, né, fazia o feijão milho. Aqui tinha muito pé de fruta, como tinha muito cajueiro, mas a gente percebe que o tempo acabou e eu parei para registrar, gente, aqui a tristeza da seca que tá aqui, gente. É muito triste, eu que conheço isso aqui, esse pedacinho de chão, né, a casa de seu Zé ali, a casa de seu Zé Curral Novo, que foi embora já, não está mais nesse mundo aqui. Isso aqui tudo é deles aqui, né? Isso aqui é deles, essa frente aqui. Aqui tem até um animal aqui, né, um cavalo bonito. Situação disso aqui, pessoal. Eu resisto, assim, eu gosto de registrar esses momentos, porque é a nossa região, nossa cultura, né? O cavalo está até bonito, né? Está zelado, com certeza é ração. Essa cancelinha aqui, meu amigo, isso aqui tem mais de 100 anos. Eu criança,
Já passei muito aqui, já vi muitas vezes seu Zé passando aqui, Dona Aurinha, né? Que aqui era de frente aqui a fazenda aqui, só passava o corredor de um lado para outro. Olha como é que tá essa cancela aí, ó. Isso é antigo demais, né? Simbolizando aqui essa passagem aqui, esse pau de colher aqui. Tem 200 anos também, tem 200 anos também. E é isso aí, gente. A gente resistindo esse momento aqui, dessa seca. A gente percebe a tristeza que dá. Olha como é que tá os pastos, gente. Os pastos, como é que tá isso aí, ó. Dá uma tristeza muito grande, né, compadre, velho? Cavalo aqui é um animal manso, porque o dono é monizeiro aqui, com a ração, com a água. E o animal tá bonito, tá até... Aí, ó. Mansinho, parece que não é muito brabo, não. Diga, ó. É isso aí, pessoal. Se eu voltar aqui o papo de novo, né? A situação, gente, que tá aí, a capoeira aqui, os pastos, muito seco, né, gente? Muito seco. É muito triste, né? Muito, muito, muito triste. Mas aí tá nas mãos de Deus, né? Só Ele pode, de uma hora para outra, melhorar essa situação aqui e mandar chuva para esse Nordeste velho aqui da gente, né? Esses pés de umburana, que aqui representa aqui a entrada da fazenda, né? Com essa cancela. Naquela época que eu vim aqui no Seu Zé, não tinha essa cancela. A cancela não existia, aqui já foi os herdeiros que colocaram. Aqui era aberto, né? Vim aqui, dava de caminho para aqui, para essa estrada, que aqui sai na goiabeira, e aqui rodando aqui, vai descambando. Aqui vai sair no parque de exposição, né? De Coité lá. Sai no fundo do parque, esse corredor aqui, que é a estrada mais velha de Coité, de Goiabeira a Coité, é essa aqui. E hoje está até funcionando, né? A gestão chegou, limpou aí, botou cascalho onde precisou e hoje está tendo, está funcionando legal. É funcionando o que fala? Vecinal, estrada vecinal. Muito bem. Zé, se eu terminar aqui o papo para nós descambar, gente. Aqui, ó. Casa do Seu Zé, aquele curral ali. Vi muito gado ali, naquele curral do Seu Zé ali. Muito gado, muita criação. Ali ainda está a sua história. E aquele pé de filtro, antigo também, esse pé de filtro aí na frente da casa, que faz parte do cenário. Aqui que viveu sua família, criou sua família. Eu criança já encontrei Seu Zé aqui, morando aqui, né, com sua família. E partiu desse mundo e ficou aí, deixou aí. Que antigamente as pessoas não vendiam o que tinha, né? As pessoas viviam daquilo que tinha e tinha as suas roças, suas terras para sobreviver, não era para negócio. Diferente do mundo de hoje, o cara tem umas coisas hoje, vende, compra outra coisa, outro imóvel. Pois é, pessoal, a seca ela é permanente, mas a gente percebe que aqui... Se eu dar um aqui, só o comadre Adelaide me lembrou aqui de um papo, a gente vai voltar ao assunto lá, né, comadre Adelaide? Vamos aqui lembrar do carro de boi que o Seu Zé tinha, né, comadre Adelaide? Tinha um carro de boi, passava aí zoando nesse corredor aí, descambava aí dentro da goiabeira, saía desse meio de mundo aí, Lagoa da Vaca, torava nesse mundo, ia lá como é o nome aí dos porcos, é uma cidade, uma fazenda deles aí pro lado do descambando aí por dentro, e eu me lembro como criança. Inclusive, com Adelaide, a minha música Chapéu de Couro, quando fala do carro de boi, foi justamente aí na casa de Seu Zé que eu vi as cangas do carro, e ele tinha ele tinha a turma dos animais, né, as pareias, eu vi ali, né, inclusive nessa cancelinha ali, eu vi diversas vezes Seu Zé soltando os boi ali, nessa cancelinha ali. E aí eu ajuntei essa lembrança dessa casa de Seu Zé do carro de boi com a roça de Vovô Pedro lá para fazer a música Chapéu de Couro. Então, o Seu Zé tinha o carro de boi que muitas crianças aí da minha idade, naquela época, lembram muito bem disso, né? É isso aí. Bora continuar aqui. Vamos continuar a mensagem aí. Bora adiantar. É muita quintura, aquecimento demais, os animais, quem paga o pato com isso, esse animal ali, ó, quando ele já vai ali, ó, não tem o que ele comer, velho, não tem o que ele comer. Deixa eu dar um zoom aqui e buscar ele. Ele tá vendo, ele aí, tá vendo aí, ó? Bichinho, nem sombra tem, na verdade, né, não acha uma sombra,
por conta da estiagem aí. Mas é o criador quem decide. Só eu resisto, né, pessoal? A gente aí só resistindo nesse momento. O céu tá aí, ó, azul tinino, né? Azul tinino. É isso aí. E eu vou mostrar ali para vocês também ali um tanque que era praticamente a estrutura da fazenda, esse tanque, porque ele não secava, viu, gente? Mas eu vou mostrar lá a situação que ele tá hoje lá, beleza? É isso aí, gente. É só um resumo pra gente tá sempre vendo essas coisas, pra gente ter sensibilidade com a vida, porque na cidade grande a gente não vê essa tristeza que tá dentro da zona rural. É essa coisa triste que é a vida aqui da roça, né? É isso aí. É isso aí, meus amigos. Esse aqui é o tanque aqui da fazenda. Esse tanque, minha juventude aqui, minha infância, passando aqui para ir para casa de meu avô ali embaixo. Esse tanque no Golfo era cheio aqui, o tempo todinho cheio aqui. Nunca vi assim e não consegue mais encher. Dá uma chuvinha, aumenta um pouquinho de água, aumenta um pouquinho, mas não consegue encher ele. E tá aí, ó, tá indo embora, gente, tá indo embora. Essa é a realidade, O cavalo já chegou aqui de novo. Com certeza ele tá achando que eu tô trazendo aqui rações para ele, né? É um cavalo, não, é uma porda, né? Ô, comadre, eu não tô com sua ração aqui não, entendeu? Eu não tô, quero lhe pedir desculpa a você, eu só tô aqui narrando sua beleza, tá certo? Mas tá com pelo bonito, ó. Se tem jeito, tá lumiando, tá gordinha, tá zelada, né? Apesar da seca. Hoje tem esse lado bom que é o lado da evolução das rações. O Padre Mildinho tá dizendo aqui, né, compadre Zelinho, nada nesse mundo é para sempre. E com o Padre Mildinho dizendo que Zé de Cornovo levava muda de cinzal para lá no carro de boi. É isso, Mildinho? É isso que eu entendi. E é isso mesmo, né, Zelinho? Nada é para sempre. Mas a gente vai vivendo de saudade. Que zela dos animais, é isso aí. E ela incutiu comigo mesmo. Minha amiga, eu vou dizer uma coisa para você. Se sai de boca quente, eu não sou vaqueiro, não entendo muito não, viu? Ah, não, é um cavalo mesmo, Vai beber sua água. Pois é, pessoal. Situação é essa aí, né? Dizia os criadores que quando o animal tem água para beber a hora que quer, é menos prejudicial ao animal. Porque o animal beber água de ração só na hora que os donos botam, prejudica mais a saúde do animal. É isso aí, gente. A seca é essa aí, só resumindo, esse tanque aqui, eu chegava aqui, eu andava com gaiola aqui, era cheio de passarinho, priquito, cardeal, sofrer, o assanhaço, coleirinho, tudo aqui. Hoje você não vê nada. Ó o silêncio, ó. Você só ouve o vento. Eu vou pular para aqui, ó, o outro lado aqui, e aqui já tá seco. Esse outro tanque aqui era cheio o tempo todo que Deus dava aqui, ó. A seca vinha, mas não conseguia secar. Por quê? Porque as chuvas vinham certas e ela conseguia reencher os tanques de novo, enchia tudo direitinho, aí durava de um ano para outro, mas hoje não chove mais para encher. E aí fica essa necessidade aqui. Que é isso, pessoal? Muito bem. Esse corredor aqui vai para Goiabeira, correto? Aqui vai para Goiabeira. Aqui você dá aqui o 360 graus. E você vira aqui, ó. Conceição do Coité. A estrada velha aqui. A estrada mais velha de Goiabeira é essa aqui. Com destino o sentido à sede do município. Beleza? E esse tanque aqui, como estou falando para vocês, já está seco. Tem um restinho de água, Deus ajude que a trovoada chegue para encher aqui ele, né? A gente acredita que sim. A fé a gente não pode perder nunca, né? Que saudade de você, vovô, guardei o teu chapéu de couro, vovô, eu sou seu netinho tolo. Que saudade de você, guardei o teu chapéu de couro. Isso aqui, essa estrada aqui era movimentada, com muita gente, muitos familiares, indo para trabalho e voltando do trabalho. E hoje a gente só solidão, né, gente? Não tem mais ninguém trabalhando nas roças, acabou, a solidão é muito grande, as roças hoje é solitária. Não tem mais mão de obra, não tem como mais, né?
E é isso aí, pessoal, do Coité Cultura, é um resumo da nossa realidade, viu, gente? Aqui não é reportagem de ilusão, de mentira, não, de distorção, não. Aqui é matéria real, real. Eu vou só mais andar aqui, só mais 5 braças, sair aqui de cima das barragens do tanque, para eu lhe mostrar a vocês aqui, gente, a situação desses pastos aqui. Como é que faz, como é que a terra pode resistir. Você sabe que hora é essa? 12 horas e 12 minutos. 12 horas, 12 minutos. Ó. Olha a situação desse solo, uma hora dessa aqui, ó. Olha para aquilo lá. Eu vou puxar um pouquinho aqui para vocês. São essas pastagens aí, ó. Eu dei o zoom aqui. Aqui deve dar umas 40 tarefas de terra ou mais. Beleza? Aí, gente. Muito seco. Isso aí, pessoal. Ó, isso aqui quando dá uma chuva aqui com 15 dias, que dá uma trovoada aqui, o cenário é outra coisa. Mas é triste. É muito triste. O mandacaru aqui, ele tá murchando, ó. Tá vendo a pata amarelada ali? Tá murchando lá, ele não tá resistindo. É isso aí. Mas o calombi tá secando todinho. A braúna, ela já pelou toda, porque ela joga a folha toda fora. Isso é uma forma de eles sobreviver, entendeu? Eles derrubam a folha. Isso aí é um mecanismo da natureza. Ele derruba a folha, fica pelada, que é para poder sobrar umidade para sobreviver. Coité Cultura, é isso aí, dá tristeza, mas é a realidade da vida. Então, pessoal, a estrada que eu falei para vocês é essa aqui, né? Ela vai dar acesso ali ao fundo do parque de exposição, beleza? Ver se eu consigo fazer essa saída aqui para vocês verem. A estrada mais velha de Goiabeira é essa aqui, né? Esses atritos aqui, mas aqui foi passado máquina e melhorou. Eu vou mostrar pra vocês, vou tentar chegar lá. Eu tô aqui pilotando só com a mão só e filmando, mas vou ver se eu consigo. Entendeu? Pra vocês verem cada história que tem seu povoado, né? As suas vem do passado, da antiguidade. Essa é a estrada mais velha. Do povoado de Goiabeira até chegar aqui na sede do município. Beleza? Eu vou aqui devagarzinho, mas vai dar para chegar para mostrar aqui o parque. Ela dá acesso ao parque. Está um pouco longe, mas é assim mesmo, né? Devagarzinho o cara consegue fazer. É um horário quente, danado, virado com os coscobel. Mas eu sou bode de carrasco, viu? Vou devagar aqui para eu não cair, não ralar o focinho, não quebrar a câmera, enfim. Mas eu quero registrar, quero mostrar. Aqui estava intransitável, né? Mas depois da gestão de Marcelo, a infraestrutura achou de acordo, porque aqui dá uns 3 quilômetros de diferença mais perto do que a outra estrada lá, vicinal lá, né? É mais perto, 3 quilômetros. Aí, como aqui consertou, essa gestão de Marcelo, agora as pessoas vêm por aqui, tá boa a estrada, tá boa. E aqui, por conta de ser um massapê, quase que não tem, vamos dizer assim, costela de vaca, né? Com relação a outra estrada. A outra estrada tá muito necessitando de botar material para poder tirar aquelas costelas de vaca dali, porque já rapou demais. 60 ou 70 anos aquela estrada lá, essa daqui tem 100. Foi os primeiros moradores que abriram isso aqui, fazendo mutirão, né? Segundo a história do meu pai que conta, que ele alcançou o pai dele, né? Fazendo mutirão aqui, para sair aqui no Coité. Só passava carro de boi, né? Tropa de animais. Estou chegando aqui já no fundo, viu, gente? Aqui no fundo do parque de exposições, que já tá dando em acesso aí a BA já, né? A chegar na sede do município. Estou chegando já. Como eu falei, não era tão perto, mas eu arrisquei, né? Só pra gente ter um ponto exato aqui. Correto? Correto. Estou chegando aqui no parque de exposição, chegando na civilização, né, pessoal? A civilização é assim.
Pronto, aqui já é o parque. Olha a pista aqui já. Aqui o parque de exposição. Pronto, olha o parque aí. A cidade lá e tá tudo certo. Correto? Tá tudo certo. Vou agora descambar e quietar com isso. Então vocês que nos assistem aí, essa é a realidade do momento. Beleza? Beleza de Creuza. Setembro passou com outubro e novembro. Já estamos em dezembro, meu Deus, que é de nós. Meu Deus. Assim fala o pobre do seco Nordeste, com medo da peste, da fome feroz. A 13 do mês ele fez experiência, perdeu sua crença nas pedras de sal, mas noutra esperança com gosto se... Pois é, né, pessoal, um abraço aí para papai, mas mamãe, mas papai, com a Nilda tá dizendo lá que o papai tá lá de zóio duro, né? Essas estradas aí que meu pai caminhou tanto aí, né, com seus pais e com a gente. A gente foi criado nesses caminhos aí, né, comadre? A gente foi caminhado aí nesses caminhos aí. Quantas vezes o papai com eu no ombro, o outro nas costelas, mamãe com o outro, um feixe de leia. Feixe de leia era papai, né? Mamãe com um menino agarrado no braço e outro. A gente vindo das roças aí nessas estradas aí. Não é mentira não, nesse furunco, né? O pai disse, o Aves. Não é mentira não. Então a gente sabe que a vida é essa aí. É como diz Zelinho, né, Zelinho? Nada é para sempre, mas a gente, o que mais entristece, Zelinho, o que mais entristece, na verdade, é a seca, né, Zelinho? A gente sabe que nada é para sempre, que os jovens não vão ficar nesse sofrimento aí, que eles não são doidos. Eles não são doidos nem nada de se formar, ter formação, para estar aí nessa luta. Tem muita gente vivendo do agronegócio, mas são em trabalhos diferenciados desses que a gente tem aqui na Roça, porque a nossa região não melhorou essa questão de melhorar a forma de trabalhar, né, no campo, não melhorou. Então a gente, aí o agronegócio do Rio Grande do Sul, tudo na máquina, os investimentos dos fazendeiros lá é diferente, né? Então tem mais gente que se especializa em trabalhar com aquelas máquinas, ganha bem, né, disso. Antes de eu terminar o papo aqui, né, papai e mamãe, tá vendo aí, como a gente fala dos meteorologistas, né, que estudou, acompanha a velocidade do vento, formação de nuvem, como é que o mar provoca chuvas, tá? É um estudo técnico de formação e assim tem também as pessoas que viveu na roça, que não é besta nem nada, e vive acompanhando os animais, os insetos, né? Vamos dizer assim, os répteis, né, que o Pariberg, e eles acompanham, cada um vê sua vez a flor do mandacaru, vê a folha da palma quando ela enconca, a flecha nova do sinal quando ela faz a copinha. Tudo isso é sinal que está dizendo que vai ter chuva em 4, 5, 6 dias. Né? Vamos ver aqui seu Manelito lá da Paraíba, o que está garantindo aqui, com a previsão do tempo, quando ele faz já com cupinho aí. Ó. Vou fazer aqui uma experiênciazinha para o inverno de 2025, que nós já estamos chegando ao final de dezembro, está entrando janeiro. Para nós nordestinos já é a época da gente estar com experiência para saber se a chuva está perto de chegar ou está longe. E o cupim é uma delas, certo? A gente vai fazer aqui para o quê? Acaba de o que é que tem o cupim? Tem mesmo. Cupim, eu duvido que o cupim não seja uma das maiores experiências. Tá vendo aqui como está? O cupim é vivo. Já tem deles com asa. Olha o cupim com asa, olha. Você vê que aqui, olha. Olha o cupim voando, ó. Ele voando, olha. Olha o tanto de cupim de asa que tem. Ele está dizendo aí que aí ele brocou aí o cupinho, né? Lacerou aí para ver. Tem muitos cupinhos aí com filhote e já tem muitos com asa. É um sinal que o cupim vai voar, vai criar asa, vai voar, porque a chuva, quando bater a chuva aqui encharcar, eles vão ter que voar, né? Mais ou menos isso aí. Eu posso garantir 100%. 100% eu vou garantir. Não brigue comigo, não. Eu tô apoiando o senhor, não é obrigado a senhor brigar comigo, não. Venha devagar. O cupim de asa que tem. Eu posso garantir 100%. 100% eu vou garantir, pela experiência que eu tenho. Que está já chovendo. Está já dando uma tubada. Eu duvido de odó. Esse cupim com asa que está aqui, olha.
voando aqui, todo mundo tá vendo aí, o vídeo tá mostrando. Eu duvido ele voar na quintura que tem aqui. Ele só voa se chover. Agora eu desafio o cara dizer que eu sou mentiroso. O cara não diga que eu sou mentiroso, porque quem tem experiência sabe. E esse cupim aqui, ele tá voando aqui porque eu mexi nele. Ele vai estar voando, já tá caindo no chão. Ele só vai voar se chover. Agora o tamanho da chuva, eu não sei não. Agora o cupim com asa tá deixando aí, ó. Como é que eles estão aí, ó, voando. Tem certeza absoluta que agora dentro do final de dezembro para a entrada de janeiro tem chuva. Só não digo o tamanho da chuva, que sai. Se Deus quiser, o inverno vai ser bom. Mais uma experiência boa para o ano. Essa é mesmo das boas mesmo. Nós vinha na estrada aí, e o fura-barreira voou. Ele voou daqui, sentou-se lá no Iguzeiro lá. Onde ele tá furando a barreira. Pode ver que a terra tá bem fininha, né? Tá derrubando aqui, ó. Ele tá furando aí. Fura-barreira é pai, é babai, aí é o bicudo. Quer dizer, se ele tivesse furando aqui, sinal de inverno ruim. Certo? Mas onde ele tá furando? Ele furou em cima da barreira, na testa da barreira em cima. Porque ele quer dizer que se for furasse embaixo, a chuva ia alagar a casa dele. Como vai chover muito, ele se logo lá em cima. É isso, mais ou menos Cima isso. dele furado, né? Ele não furou aqui não, ele furou aqui. O fura-barreira é um passarinho do bicão, tem um bico grande. Ele tira a ninhagem enterrada na barreira assim, fura. Quando ele fura baixo, sinal que o inverno ou tá longe, ou não há inverno. Não há inverno bom, corra água. Mas que ano ele vai fazer? Eu não vou mexer no buraco nele que ele tá furando, já tá fundo. Aí, isso aqui é um grande sinal para o inverno, viu? Ele ter furado dessa altura. E ele faz isso aí. Ele entra, aí ele fica de frente. Se a cobra entrar aqui para mexer no ovo dele, no fiote dele, depois se ferrou. Porque o bico dele é desse tamanho assim. Ele dá bicada de cabeça de cobra assim, que ela já sabe tanto que ela não entra aqui não, para pegar ele não, porque já sabe que ele tá preparado. Mas eu achei bom demais o sinal, porque tem uma coisa, o sinal para o inverno é enchendo e derramando. Pois é isso aí, gente. É o homem que vive, né, para Roberto? Vive na roça. Se criou, é um homem de seus 70, 80 anos aí, está nativo e ele tem essas experiências, porque aprendeu com a própria natureza, né? A natureza, ela vai indicando, cada um tem uma experiência, uns botam a pedrinha de sal, outros vê a palma, no lugar que tem a palma, os outros tem a flor do mandacaru, a quixabeira, a formiga. A gente via muito aqui na região da gente, né, Parabéns, a questão da formiga, né? Quando a formiga estava caminhando de noite, aquele trilho de formiga se passando de um caminho para outro, a gente dizia, vai chover, 3, 4 dias tem chuva. Eu cansei de ver meu tio Dolfo, né, a gente trabalhando nas fazendas, nas roças, naquela época, pouquinho da noite, tinha outro sinal também, que era ele dizia assim, o norte está soprando, aquele vento rasteiro, né, de tardezinha, pouquinho da noite, aquele ventinho frio vindo do norte, né, aqui do norte, aí ele também era um sinal. Então, é uma previsão, não é precisão, é uma previsão, está previndo pelo clima, pelas coisas ali que pode a chuva vir, pela previsão, né? E a voz da experiência, como diz o compadre Jaime. Mesma coisa é os meteorologistas, eles fazem uma previsão, eles também acompanham a natureza. Tem pessoas que não aceitam, até a gente não quer aceitar, mas eles fazem as mesmas previsões, como esse senhor aí com a natureza, ele está lutando na natureza, ele vai juntando o quebra-cabeça. Os meteorologistas, eles também estão estudando o clima do mar, a formação de nuvem, né, aonde ela passa com mais velocidade, a quantidade de água doce, tal, e vai misturando o ar quente com o ar frio, e aí ele dá uma previsão. Então, isso é a ciência do homem, tanto faz o homem da roça, como o homem que está estudando as suas importâncias. Eu penso desse jeito, e acredito em tudo, né? Eu não acredito de nada nessa vida, né? Eu não acredito em nada porque eu vi uma pobrezinha dessa aí, com um machado desse, rachando lenha, a cacunda já virou um anzol, né, compadre Jaime? Eu nativa Barreto, compadre Oscar Mascarenha, né, Zacarias? Rapaz, você tá acompanhando agora aí. Compadre Reinaldo Ramos Carneiro, ô, Reinaldo, velho. Tu tá longe, né, Reinaldo, velho? Tu tá longe. Eu vou, antes de eu acabar o programa, eu vou te mostrar aqui tua goiabeira ligeirinha. Quanto tempo de sonho perdido, quanto tempo esquecido, é melhor nem lembrar. Eu pensei que entendia de tudo.
Meu patrão, eu vou embora da seca, Deus me defenda. Aê, compadre Reinaldo, esses caminhos que você passou muito mais a gente aí, compadre Reinaldo Ramos Carneiro, tá longe da sua terra natal, né, compadre? Aí você tá vendo aí a rocinha de compadre Zé Corranovo, pertinho da rocinha de seu Demiro aí, pertinho, né? É a matéria que eu fiz ontem aí pra mostrar o nome da minha programação aqui, viu, compadre Reinaldo? E eu vou mostrar aqui ligeirinho pra tu, que já tô no finalzinho do programa, pra tu não ficar, dizer assim, não vi, né? Eu vou lhe mostrar aqui mais uma novidade também, dentro da goiabeira aí, viu, compadre? Aí, ó, a fazenda Zé Corranovo. E aqui, ó, compadre. Ou de casa ou de fora. Mostrando as lapinhas da goiabeira, viu, compadre Reinaldo? Mostrei as lapinhas aí da goiabeira, aí, ó. A sua terra natal também e a minha terra natal. Você que tá longe, mata a saudade aí, né? Tchau, comadre Neuza. Tchau, comadre Neuza. Eita, coisa que eu veio aí, ó. A lapinha de comadre Naná. Deixa eu botar aqui, ó. Pra você ver um pouquinho da goiabeira, né? Aí a lapinha de comadre Madalena, que ela me deu o prazer da audiência aí. Eu visitei a casa de comadre Madalena, né? Mostrei aí a lapinha dela. Aí depois eu fui na casa de comadre Rita. Também na casa de comadre Rita, mostrar. Aí, de tudo um pouquinho, na casa de Tereza. Você tá matando a saudade aí, né, compadre? Aí, comadre Rita, comadre Rita, que é irmã de comadre. O menino Jesus tá esperando a data pra poder botar ali. E a gente mostrou tudo isso aí, viu? Que tá no YouTube aqui vai já tá é a casa de cultura. É a cultura e ao mesmo tempo, pessoal. Tereza, é um calendário de Joné do Rei. Ele mostrou Belém. Tudo. Aí já é a de Vale Mirene, né? São José também cantou. Esse cala a boca ali, não sabe cantar nada aí, né, compadre Neuza? Pois é isso aí, compadre Jair. O horário tá indo embora mesmo. E pois é, compadre velho, né? Se você aí, compadre. Alô, compadre Reinaldo, velho. Ô, compadre Reinaldo, se tu quiser assistir essa matéria completa, aí tu vai aí no YouTube, tu vai na descrição aí, Coité Cultura, viu, compadre? Tu botar Coité Cultura, vai aparecer aí matéria que é MAT. Lapinha Goiabeira. Aí tu vai assistir a matéria completa aí, todinha na íntegra, viu? O programa acabou, já foi-se embora, né, compadre Alberto? Ô, compadre Alberto, obrigado pela dica aí. Eu toquei sábado na Goiabeira e teve uma banda que se apresentou comigo também lá. Forró de Nós. Cantando a música Chapéu de Couro de Ninho Santana e me chamaram para cantar um pedacinho. Só que meu celular escapuliu. Eu tava gravando eles me chamou, não tinha quem gravasse pra mim, aí ficou nessa mistura. Mas eu fiz um pedacinho mais. Lembrança que não voltam mais. Um velho carro de boi. Lembranças que não voltam mais. Um velho carro de boi. Eu sou seu neguinho todo. E saudade de você. Guardei no meu chapéu de couro. E saudade de você. Ele tá gravando, mas vou convidar ele agora pra cantar. Menino Santana! Bora! Chorando de crise do dia. Minha flor, seu beijinho todo. Que saudade de você. Cadê o teu chapéu de couro? Que saudade de você. Que saudade de você. Compadre Adalberto Nascimento, tá vendo a gente aí? Compadre Jaime, não agradeça não, filho Deus. Eu que agradeço a sua presença de estar nos assistindo aqui. Tem 5 anos de Coité Cultura e Ramsey tá junto com a gente. Não abandona para nada, né, compadre Jaime? Eu que agradeço por você estar junto com a gente. Isso aí não é nada, é prazer de teus amigos, né? De teus colegas aí gostando dessa cultura. A gente sabe que é uma coisa que poucos gostam, né, compadre Adalberto, velho aí, compadre Alberto.
Obrigado aí, comadre Neuzita, Nilza Santana, comadre Erinéia. A gente agradece aí, compadre Alberto, compadre Reinaldo Ramos, está lá, e que coisa boa. Ele está lá no Minas Gerais, né? E vendo a sua terra natal. Aí de fundo aí, no nosso monitor de fundo aí, a goiabeira, né? Eu botei esse de fundo aí para o povo ver a nossa goiabeira, né, compadre Zacarias, velho? Acompanhando agora, chegou de viagem, compadre Zacarias. Nativa Barreto, agradece a Oscar Mascarenha. A todos vocês aí que se fizeram presente, é disso, Ramos. É disso, no programa de sexta-feira eu vou tocar seu menino. Hoje é Pirrinho aqui, né, compadre? Obrigado aí pela audiência aí, compadre Jaime, a compadre Cardozinho da Bahia. Obrigado, Cardozinho, pela audiência. Mundinho do Lamba Rocha, Neuza Santana, Neuzita, Zelinho, compadre Miudinho do Forró Repente vendo a gente. Elaine Carneiro, obrigado, compadre Elaine, por estar dando essa audiência pra gente aí, né, compadre? Evanildes, tá lá no Orolândia, gente, perto de Irecê, assistindo o Coité Cultura, Ociel Silva, né? Muito bem, a gente agradece a vocês, porque a gente sabe da importância. Cada um joinha desse que vocês dão aí é muito importante para nós se manter aqui nessa audiência. Eu vou fechar aqui o Coité Cultura hoje, mostrando aí esse aniversário de compadre Jean, esse menininho que está dançando aí, é fã de compadre Ninho, e ele, através dele, os pais me contrataram, mas esse é o terceiro aniversário que eu toco para ele lá. Jeanzinho, né, compadre Jean? Menino especial aí de compadre Lucas Pinto, lá da família dos Carneiros, dos Pinto, né? E mais uma vez eu vou tocar o aniversário dele, ele que se fez presente aí, gosta demais de compadre Ninho Santana, e eu dele também, um respeito muito grande. E o que vale da vida é isso, né? Eu não sou Roberto Carlos, mas eu estou na moda, nesse Coita Serena. Não é comigo não, né, compadre? Bora adiantar aí um cadinho, bora. Gente boa, vocês aí, a gente na quarta-feira, lá para sexta-feira, a gente tá por cá de novo, se Deus assim permitir, viu? Deus livre e guarde, pessoal. Qualquer interferência, a gente avisa vocês para vocês não perderem tempo, né? Tá no Zap procurando o Coité Cultura sem achar. Quem quiser assistir a matéria aí das Lapinhas, pode entrar no nosso canal aí, pessoal. Vocês na descrição aí, Coité Cultura, deixa um likezinho lá, vocês verão as matérias, as recentes, vai aparecendo sempre na frente, né? A Lapinha, tem também a matéria do Natal Luz, ficou muito boa também, as entrevistas, né, compadre? Compadre Jaime, Deus lhe deu uma boa noite aí, um bom aniversário para você. Importante é aproveitar, compadre Jaime, aí a vida, né, da forma melhor. Importante é isso, a vida passa, né? Quando a gente vai para a caçapa do buraco, todo mundo se iguala, ninguém é melhor que ninguém, Deus já deixou assim. Não é isso, compadre Jaime? O maior milionário do mundo vai ter que ser enterrado também, não tem por onde correr. Então o que vale da vida é aproveitar esse momento, se é satisfatório, está dentro do orçamento, faça a sua brincadeira, coma seu bolo, isso é o que vale. Da vida não se leva nada, né? O que leva da vida aqui é só os feitos para agradar a Deus e tá tudo certo. Vamos embora! A cabeça não ajuda, loucura. Que se dane a minha cultura, se eu não devo ser ouvido. Agora que mas você subiu, é o de seu filho que não tem mais cura. E agora que vem a culpa é sua por ter ao vivo, a culpa é minha por me apaixonar por ele. Só isso, não pense que eu não tô falando com você. Eu tô parado no meio da rua, eu tô ligando no meio do céu. Sem você a vida não continua. Eu não tô falando com você, ninguém entende o que eu tô passando. Que é você que eu não conheço mais. Mas me apaixonei pelo que eu inventei de você. Ao vivo! De areia, não quero meu bem, você feliz de mais ninguém, e me sinto só, tenho meu xodó, eu sou se ela não vem, eu fico perturbado, eu bebo e choro apaixonado, quando do meu lado ao vivo, cada dia teu dia, festa fala todo dia, minha felicidade é ela é teu amor, me conquistou e dominou.
sucesso do Bizuí, segura, vamos matar a saudade. Tava tudo muito bom pra acreditar que era séria essa paixão. De uma hora pra outra, por segundo,